galera, beleza? Bem-vindos a mais um História na Rede. Hoje eu vou fazer um comentário aqui sobre a história da luta contra o analfabetismo no Brasil. Eu acho que a gente pode chamar desse jeito. Esse vídeo que eu tô fazendo foi inspirado numa reflexão que eu vi nesse livro aqui, A Formação da Leitura no Brasil, da Marisa Lajolo e Regina Zilberman. É um livro muito bom, eu indico pra vocês, se vocês quiserem fazer. E ele me instigou uma reflexão sobre o analfabetismo no Brasil, porque já lá no final do livro elas trazem aí uma citação do Machado de Assis, de uma crônica dele escrita ali por volta de 1870, em que ele fala sobre os índices do analfabetismo no Brasil que tinham saído no primeiro censo do Império Brasileiro, e aquele censo indicava que 70% dos brasileiros eram analfabetos. Então, pode parecer longe 1870, mas historicamente 1870 foi ontem, gente. Talvez boa parte dos países europeus do Ocidente já tivessem universidade nesse período e universidades muito bem consolidadas, mas isso não vem ao caso, né? Então, em 1870, por volta de 1870, o Machado de Assis constata aí pela análise do censo esse dado de que 70% da população brasileira era naquele momento analfabeta. Então ele fala que as instituições, e essas são as palavras que ele usa, só existiam naquele momento para 30% da população brasileira, que era a população que sabia ler e escrever. Bom, por volta de 1890, um crítico literário chamado José Veríssimo traz um outro dado dizendo que a cada 100 brasileiros apenas 16 sabia ler e escrever. Então, quando eu li esse texto, esse assunto me instigou e eu fui no Google Acadêmico ali fazer uma pesquisa sobre a história do analfabetismo no Brasil. Eu vou deixar os links dos artigos que eu achei e dos que eu li aqui embaixo, para caso vocês queiram fazer essa leitura também. Indico, são bons artigos que dizem e relatam essa luta contra o analfabetismo no Brasil empregada aí durante o século XX. Então, alguns dados informam que a gente entrou no século XX com cerca de 60% da população considerada analfabeta e saiu do século XX com cerca de 12% da população considerada analfabeta. A gente pode falar que, a partir de Getúlio Vargas e do seu grande projeto de modernização do Estado brasileiro, se incluiu a educação do povo brasileiro, dos trabalhadores, dentro do projeto nacional, né? Dentro desse projeto nacional feito pelo Getúlio Vargas, um projeto que era moderno, que envolvia a entrada do Brasil no meio industrial, no meio que exigia do trabalhador mais do que saber lidar com uma enxada, mas exigia dele também técnica. Então faz parte, a partir de Getúlio Vargas, de um projeto do Estado brasileiro que a sua população aprendesse a ler e escrever. Mas a gente pode dizer, talvez com uma certa segurança, que a partir de Getúlio Vargas todos os governos, bem ou mal, trataram desse tema e criaram projetos para esse tema. Qual é o tema, né? O combate ao analfabetismo no Brasil. Então a gente sai do século XX com 12% de analfabetos, ou seja, a gente teve uma grande vitória, mas era pra gente, a gente tem que querer erradicar esse número, é preciso erradicar esse número, né? E é preciso avançar. Para além de alfabetizar as crianças e os adultos que ainda não são alfabetizados, nós temos que ensiná-los a interpretar, a criticar um texto, né? E mais do que isso, proporcionar que a escola seja um lugar receptivo para aquela criança que ali chega, né? Porque muitas vezes a escola não é, e as crianças acabam saindo da escola. Então o censo de 2010, que é o último censo que nós tivemos, ainda indica 12 milhões de analfabetos no Brasil. Eu acredito que esse número possa ter aumentado, levando em consideração a pandemia, que com certeza os índices de desistência escolar aumentaram, né? O que é muito importante para medir esses índices é o tempo de permanência do aluno na escola. Hoje o analfabetismo é uma questão que envolve no Brasil desigualdades regionais. Os locais que têm mais analfabetos no Brasil proporcionalmente são os locais em que as crianças ficam menos na escola. E esses locais são os estados mais pobres no Brasil, mas também os estados mais ricos, sobretudo nas periferias das grandes cidades. Então, fiz esse vídeo sobre história, porque eu acredito, primeiro, que
uma história da educação no Brasil, uma história do Brasil mesmo no século XX não pode existir sem uma reflexão sobre o analfabetismo aqui e sobre como isso foi enfrentado pelo Estado brasileiro, fazendo um balanço de críticas e de pontos que talvez tenham sido positivos também, né? O Brasil tem o Paulo Freire, que criou um método revolucionário, e aí a gente vê como a extrema-direita consegue sujar o debate, né? Porque o Paulo Freire, ele ajudou a erradicar o analfabetismo em muitos lugares do mundo. Enquanto ele fazia esse trabalho no exterior, ele era proibido de entrar no Brasil pela ditadura militar. E, né, como se não bastasse, muitos anos depois da ditadura militar, a extrema-direita retomou essa crítica ao Paulo Freire. Um cara que criou um método revolucionário para alfabetizar jovens e adultos. Mas enfim, esse não é o caso. O caso é que eu acredito que, para além de ser importante no debate da história, é importante no debate do presente. Porque não precisa se falar apenas de analfabetismo, mas da função da escola pública no Brasil e gratuita, né? Essa escola, ela tem que proporcionar que a criança fique nela e que permaneça todos os anos da sua formação ali e que entre numa universidade também, né? Isso também é distribuição de renda. Porque um menino que vem da periferia e que cursa uma universidade, certamente ele vai procurar emprego em lugares diferentes que talvez a sua família não tenha procurado. Tá aí também a importância da política de cotas, mas depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Eu acredito então que esse ano é um ano eleitoral, um ano que se debate muito sobre projetos. Eu acredito que erradicar esse número de 12 milhões que aparece no censo de 2010 é um dever de todos os projetos que se colocarem à disposição do povo brasileiro para ser presidente da República. A gente deve se envergonhar desse número. Um país que tem tanta riqueza como o Brasil, um país que tem tanta potencialidade como o Brasil, a gente ainda não ter conseguido erradicar o número de analfabetos aqui no nosso território deve ser considerado um motivo de vergonha para a nossa população. Então, eu acho que esse ponto deve estar em todos os projetos. A gente não trata desse tema, parece que acabou e que foi tudo resolvido, o que não é verdade. E é uma linha muito tênue ali, porque se a gente não proporcionar que as crianças fiquem na escola, esse número corre o risco de aumentar de novo, né? Então, a gente tem que buscar erradicar esse número e, sobretudo, lutar por uma escola pública gratuita que seja de qualidade, que os professores sejam bem remunerados, que os professores sejam mestres, doutores, pesquisadores, né? Que seus alunos aprendam a pesquisar desde já dentro da escola, dentro do ensino fundamental e do ensino médio, e que essa escola tenha estrutura, né? Tenha estrutura que condiza com o século XX. Com o século XXI, desculpa, né? Ou seja, tecnologia, e que o aluno possa ficar dentro da escola, e não que ele vá para a escola e saia dela sem aprender nada, né? Ou muitas vezes saia mesmo e nem complete ali a sua formação. Bom, pessoal, esse era o tema que eu queria trazer hoje para vocês, e a gente se encontra por aí. Um grande abraço.